Olá! A nossa entrevista de hoje conta com dois dos nossos consultores do Espaço Democrático, o cientista político Rubens Figueiredo e o cientista político Rogério Schmitt. Nós vamos tratar hoje do quadro eleitoral de 2018. As desincompatibilizações já aconteceram, quer dizer, os prováveis candidatos já estão na praça, os partidos já encerraram a sua janela de trocas, portanto já se sabe com quantos deputados, qual é o tempo que cada um deles deverá contar. O ex-presidente Lula está na cadeia, o ex-candidato, o fortíssimo candidato Aécio Neves já é réu no Supremo, portanto é um quadro bastante complicado, complexo, que merece uma análise aqui dos nossos consultores. Eu queria começar com uma questão, a mesma questão para cada um de vocês, que é a seguinte: neste ano de 2018, qual é o cenário que você vê pela frente? Rogério. Na verdade, eu tenho uma grande dúvida, né? Quer dizer, nós nos acostumamos no Brasil, nas últimas 6 eleições presidenciais, né, a uma bipolarização entre o candidato do PT e um candidato do PSDB. Né? Esse padrão tem sido estável nas últimas eleições. A grande dúvida dessa eleição nova, para mim, é se esse padrão, a chance desse padrão se repetir, né? De novamente nós temos, né, duas candidaturas principais, ou se teremos uma possibilidade de uma mudança, de um realinhamento das preferências eleitorais, né, com a substituição de um desses polos por uma terceira força. Né? Como ainda nós, apesar de todas essas incertezas a menos que nós temos agora, que você mencionou, mas ainda há muitas incertezas nesse tabuleiro, né? Então, acho que não dá ainda para saber qual é o cenário geral da eleição presidencial. Né? Uhum. Há boas razões para defender tanto a tese de que teremos novamente uma disputa entre os dois polos tradicionais, como também há boas razões para defender a tese de que poderá haver isso não se repetirá. De que isso não se repetirá. Rubens Figueiredo. Eu acho que essa é uma eleição única. Primeiro pelo conjunto de incertezas que ela traz nesse período que nós estamos agora passando. Quando a gente analisa as pesquisas de opinião, a gente percebe que aqueles candidatos que têm uma intenção de voto maior, eles não têm partidos fortes. Isso significa que eles terão um tempo na televisão, e os estudos mostram que o tempo na televisão é que provoca os grandes deslocamentos de intenção de voto. Eles têm um tempo muito pequeno. Então, se você pegar Bolsonaro, Marina, Ciro, o próprio Joaquim Barbosa, são candidatos, vamos dizer, eleitoralmente fortes, mas sem um background de tempo na televisão e de partidos que tenham nos estados palanques fortes. Esse é um quadro. E os partidos, por outro lado, aqueles partidos que têm mais tempo na televisão, os seus candidatos estão com índices de intenção de voto muito baixo, quando não inexistentes. Então você tem quem está na dianteira desse processo é o Geraldo Alckmin, que dependendo do cenário tem de 6 a 8% do PSDB. Mas você tem o PMDB, que é um partido grande com muito tempo, candidato quase inexistente. Você tem o PT, que quando o Lula sai do cenário chega a 2, 3%. Você tem partidos de centro, que também não tem um candidato visivelmente forte nessa época que nós estamos passando. Então é um quadro de indefinição muito grande. Por outro lado, nós teremos duas grandes novidades, que é o financiamento público de campanha. Os estudos mostram que esse volume de dinheiro que se reservou para as candidaturas fica muito aquém daquilo que se gastou declaradamente nas eleições anteriores. Esse é um ponto. E o outro ponto é a questão do tempo curto de campanha. Quer dizer, isso teoricamente deve beneficiar aqueles candidatos que chegam bem nas pesquisas de intenção de voto pouco tempo antes das eleições. Serão 35 dias de televisão, metade só para presidente, a outra metade são para cargos proporcionais.
e teremos 45 dias da campanha geral na rua. Então, eu diria que é um quadro de incertezas muito grande. E vale lembrar, né, Rubens, que essa incerteza vai demorar ainda. A gente precisa lembrar que vai ter uma Copa do Mundo no meio ainda desse período, né? Então, me parece que para grande parte do eleitorado, né, nesse momento as pessoas estão mais preocupadas com as suas próprias vidas e com a Copa do Mundo, até brincando, do que com a eleição, né? Se a gente olha para as pesquisas de intenção de voto, na pergunta espontânea, a taxa de indecisos, né, está próxima de 50%, né, 46%, se eu não me engano, na pesquisa divulgada mais recentemente. Já que vocês falaram na questão das pesquisas, eu quero mergulhar um pouquinho mais nesse tema. Nós acabamos de ver uma pesquisa Datafolha a respeito da sucessão presidencial e outros, inclusive estaduais. Eu queria perguntar inicialmente a vocês o seguinte: esses números que você citou, de vários pré-candidatos, eles se devem mais a um recall ou não? E segundo, será que esses números, essa tendência se mantém ou pode virar completamente depois que começar a campanha na televisão? Como eu citei na primeira intervenção, os estudos mostram que as grandes variações elas ocorrem depois do começo das eleições. Quando você tem um candidato apoiado por um presidente muito forte, como foi o caso do Lula apoiando a Dilma, é visível a movimentação que existe nos índices de intenção de voto. Aqui em São Paulo, Dória começou com 3%, 4% e acabou ganhando também no primeiro turno. Agora, a pesquisa ela aponta, ela não faz uma previsão, não é papel da pesquisa fazer uma predição do que vai acontecer na eleição, mas ela aponta caminhos. Quando você verifica o perfil daqueles eleitores que estão declarando voto em branco ou nulo, é um perfil muito parecido com o eleitor típico do Lula. Então é o eleitor do Nordeste, que está mais indeciso, é um eleitor do sexo feminino, que ganha até 2 salários mínimos, que tem um nível de escolaridade baixa, tem mais de 50 anos, mora em cidades menores. Então a gente pode afirmar com alguma segurança que se o Lula tiver um papel importante do ponto de vista de poder expressar durante a campanha quem é seu candidato, ele pode ter uma influência muito forte nesse eleitorado que fica órfão quando ele sai do cenário testado na pesquisa. Posso fazer a interromper só? A minha impressão é que mesmo na cadeia, o Lula poderá fazer isso. Porque não ele, mas o PT e os seus seguidores vão certamente dizer para um candidato qualquer, este é o Lula. Entendeu? Eles estão até adotando os nomes, imagine então se na campanha não vão dizer isso. Você não acha que é quase certo que isso aconteça? Eu acho. Quando você pergunta assim, você votaria num candidato apoiado por Lula? 30% dizem, com certeza, que é mais ou menos o índice de intenção de voto que o Lula tem quando ele participa da simulação. Por outro lado, 52% afirmam, eu não votaria no candidato apoiado pelo Lula de jeito nenhum. É a polarização que o Rogério falou. E o estudo do Datafolha mostrou que hoje você tem 30% lulistas, grosso modo, 30% que rejeitam fortemente o Lula e 40% de eleitores flutuantes. Esse equilíbrio que o Rubens mencionou, né, ele, na verdade, na prática, isso significa que, nesse momento, os resultados das pesquisas, propriamente ditas, não são os melhores preditores do que irá acontecer na eleição em outubro. Né? Essa pesquisa Datafolha, que saiu recentemente, ela incluiu nada menos que 19 nomes diferentes de possíveis candidatos. Né? Eu acho que talvez nem metade desses 19 nomes acabarão sendo efetivamente
candidatos. Ficaram pelo meio do caminho. Acho que, se não me engano, foram 9 simulações, 9 cenários diferentes, né, na hora de apresentar listas de candidatos no primeiro turno. O Instituto apresentou 9 listas diferentes de possíveis combinações entre esses 19 nomes. E no segundo turno, que eles também fizeram esse teste, foram 12 diferentes cenários entre diferentes candidatos indo para o segundo turno. Então, ainda isso mostra uma incerteza muito grande, né? Se a gente lembra da pesquisa do Datafolha que saiu em janeiro, além desses 19, tem mais uns 4 ou 5 nomes que foram testados em janeiro e que desapareceram agora em abril. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta referente à pesquisa mesmo. Eu me coloco no lugar do entrevistado. Eu estou caminhando num local de grande fluxo, que é geralmente onde as pesquisas são feitas, e aí me vem lá um entrevistador com essa quantidade imensa de alternativas. Será que eu chego ao final das questões respondendo com seriedade, ou eu vou me livrando, começo a anotar qualquer coisa, responder qualquer coisa para me livrar logo do chato do entrevistador? O que é que vocês acham? Não é que eu acho. Existem estudos que mostram que questionários muito longos, teste de muitos cenários, ou questionários que são aplicados em situações não adequadas, ponto de fluxo é uma delas, você fazer uma pesquisa muito grande por telefone também é problemático. Você vai perdendo a qualidade das informações. Acontece que as pesquisas, os institutos fazem um teste de consistência interna no conjunto das respostas. E quando um entrevistado começa a responder que rejeita o Lula, por exemplo, e depois começa a falar que está votando no Lula, então esse é um questionário inconsistente que costuma ser descartado quando se vai fazer a tabulação geral. Eu queria, só para completar essa questão das pesquisas, eu notei um detalhe curioso nessa pesquisa da Datafolha, que é no quadro das rejeições, ao qual você se referiu, eu me deparei com três nomes, até para mim, que sou um sujeito razoavelmente bem informado e acompanho toda essa questão política, eram nomes desconhecidos, no entanto, com alta rejeição, 17%, 20% e tal. Como é que se explica isso, Rogério? Você tem ideia de como é que é possível um desconhecido ser tão rejeitado? Você, ou Rubens, ou quem preferir responder? Em tese, pelo menos, a taxa de rejeição nunca pode ser superior à taxa de conhecimento do candidato, né? Quer dizer, se alguém diz que não conhece um candidato e depois diz que não votaria nele de jeito nenhum, acho que entraria nessa situação que o Rubens acabou de mencionar. E teria que ser um questionário que teria que ser descartado. Isso foi publicado. Quer dizer, eu não vi o nível de conhecimento daqueles candidatos. Mas eu presumi logo. Se eu desconheço, imagine um cidadão comum que está passando na rua explicando. Existem, na verdade, duas maneiras de você medir rejeição. Uma, você apresenta uma lista e o entrevistado fala quem ele rejeitaria. Isso pode dar mais de uma resposta. E você tem o quadro final. Nesse tipo, que é o que o Datafolha faz, o eleitor ele pode rejeitar uma pessoa que ele absolutamente não conhece. Rejeita por não conhecer. Você votaria esse? Não, eu não conheço, porque eu votaria. E outra maneira que Bob costuma fazer é você testar nome por nome. E nesse cenário acontece o que o Rogério falou, que é você, se não conhecer, você fala, esse eu não conheço para opinar. Rubens Figueiredo, Rogério Schmitt, qual para vocês será o peso dos partidos nesta eleição? Eles acabam de sair de uma janela partidária, de vários deputados trocaram de lado, há uma nova configuração no Congresso. Qual deve ser o peso deles nessa campanha? Bom, nós cientistas políticos gostamos de acreditar que os partidos desempenham uma função importante, né? O Rubens mesmo aqui mencionou que durante a campanha, né, você precisa de algumas coisas para ser bem sucedido, né? Além de dinheiro, além de, por exemplo, você precisa de estrutura partidária forte, com capilaridade nos estados, nos municípios, com palanques, né? Então isso só os partidos podem oferecer, né?
De fato, você lembrou bem, nós acabamos de sair da chamada janela partidária, houve mudanças significativas aí no tamanho das bancadas no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, né? Mas a gente precisa lembrar que essa eleição ela tem uma outra novidade que poucas pessoas estão mencionando, que é a cláusula de barreira. Ou seja, os partidos que não atingirem na soma dos votos do país inteiro 1,5% dos votos válidos para deputado, eles não terão direito a funcionamento parlamentar na próxima legislatura. Isso significa, na prática, que houve inúmeros casos de deputados que saíram de partidos grandes, foram para partidos menores, porque em partidos menores eles têm mais chances de serem eleitos, né, já que é o sistema de lista aberta, os mais votados se elegem, mas partidos esses que dificilmente atingirão a cláusula de barreira. Que é de 1,5%. 1,5% nessa eleição. Na próxima será 2%. Em 9 estados? 1,5% na soma do país inteiro, tá? Então, provavelmente, depois da eleição, os partidos que sobreviverem à cláusula de barreira, os partidos de porte médio e os grandes partidos, eles vão receber filiações de deputados que foram eleitos por partidos pequenos, mas por conta desse efeito sanfona, né, como a gente talvez possa chamar, terão que retornar aos seus partidos de origem. Qual o destino desses partidos que não vierem a conseguir atingir o mínimo necessário para ter representação no Congresso? O que você Olha, acha? a intenção do legislador foi dar uma depurada no quadro partidário. Tínhamos até pouco tempo 28 partidos em funcionamento. Não tem grandes problemas. Nos Estados Unidos nós temos mais de 100. O problema é que cada partido desse tem que ter um gabinete de liderança, ele tem um programa na televisão específico. Então são partidos que representam quase nada do ponto de vista de uma proposta, uma concepção de sociedade, e que tem uma estrutura partidária que acaba irritando o eleitor, porque você ser tomado no horário nobre aquele tempo para você assistir um programa de absolutamente que apresenta figuras que não tem liderança nenhuma, isso começa a irritar e começa a fazer com que o eleitor comum passe a entender a democracia como uma bagunça. Então, a intenção foi depurar. Mas, por exemplo, eles deixam de ter sem representação no Congresso, perdem o tempo de fundo partidário e tempo de TV. Sim, e aí eles deixam de existir. Então, a condição de sobrevivência fica mais difícil. Ele pode disputar uma outra eleição e se ele atingir a cláusula de barreira, que vai aumentando de eleição... Aliás, importante esclarecer, a cláusula de barreira, os votos são para deputado, não para presidente. Porque senão você pode imaginar, a rede, vamos dizer que a Marina Silva seja candidata e consiga 10% dos votos, que é mais ou menos o que ela está pontuando nas pesquisas. Mas a rede não tem nem, acho que não chega a ter 3 deputados no Congresso hoje. Então... e se a gente, só para completar, se a gente, desde 89 ganhou o Collor pelo PRN, que era um partido que ele criou. Que ele criou. Era o Partido da Juventude, depois ele passou para o PRN. De lá para cá, os contentores mais importantes na disputa eleitoral eram de partidos grandes. Você falou aí da Marina Silva, né? Tem uma outra novidade nessa eleição, que é a participação nos debates entre os candidatos a presidente, os debates que as emissoras de televisão exibem durante a campanha. As emissoras só são obrigadas a chamar candidatos de partidos com mais de 5 deputados federais, né? O caso da ex-ministra Marina Silva, por exemplo, seu partido, a Rede, tem acho que 2, ficou com 2 deputados federais. Ela poderá ser chamada, mas proibida ela não é. Não será. Não é obrigatório. Provavelmente será pela representatividade ou pela situação nas pesquisas. Agora, outros candidatos de partidos, né, chamados partidos nanicos, né, ou daqueles partidos radicais de esquerda, por exemplo, esses já ficarão de fora. Ué, vamos ver. Bom, a eleição ainda vai gerar muita discussão, muito assunto, muita controvérsia, temos muito a ver pela frente. Obrigado, Rubens Figueiredo, obrigado, Rogério Schmitt, por mais essa entrevista aqui no nosso Espaço Democrático. A gente volta em outra oportunidade. Até lá.